Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. 1 Samuel 1:2 diz assim: ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Aí lá no versículo número 5 fala assim: mas Ana dava uma porção dobrada, porque amava, apesar de o Senhor ter deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente, a fim de irritá-lo. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana ia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Irmão, olha que interessante. Essa passagem aqui se trata onde a Bíblia diz que tem um homem chamado Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. A Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Só que lá no versículo número 5 vai falar que o Senhor tinha deixado Ana estéril. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eu fiz uma pergunta para Deus. Falei: Senhor, por que o Senhor deixou Ana estéril? Sendo que lá em Salmo 113, no versículo de número 9, o salmista, ele vai dizer assim. O salmista vai dizer que o Senhor torna a mulher estéril mãe de filhos. Olha que tremendo, irmão. Salmo 113, no versículo de número 9, o salmista vai se modiar e ele vai dizer assim. Olha que tremendo. Dá o lar a estéril, dela faz mãe de filhos. Aleluia. Olha que tremendo. O salmista vai dizer em Salmo 113, no versículo número 9, que o Senhor torna a mulher estéril mãe de filhos e torna feliz. Eu falei: Deus, não entendi. Se o Senhor torna a mulher estéril mãe de filhos, por que o Senhor deixou ela estéril então, se o Senhor poderia dar um filho para ela? Sabe o que Deus me fez entender? Percebe-se um detalhe. Enquanto eu não dei filho para ela, o que ela fazia? Você vai ver Ana orando e chorando diante de mim, derramando a sua calça angústia diante de mim, porque sua rival provocava. Pelo fato de ela não ter filho, ela buscava em mim, ela orava, ela buscava. Por isso que naquele momento eu não dei. Então percebe que enquanto eu não dava, ela buscava, mas depois que ela teve, você não vê mais Ana orando. Então o que significa isso? Tem pessoas, se Deus der para ele o que ele quer, agora ele para de orar, ele para de buscar. Olha que tremendo, irmão. Vou repetir isso aqui. Eu falei: Deus, na tua palavra diz que o Senhor torna a mulher estéril mãe de filhos. Então por que o Senhor tinha deixado Ana estéril? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Senhor. O Senhor poderia dar um filho para ela, por que naquele momento o Senhor não deu ainda? Deus me fez entender. Percebe que você vai ver Ana orando e ela chorando diante de mim, derramando a sua calça angústia diante de mim. Percebe que sua rival provocava e ela vinha falar comigo, ela clamava para mim. Então percebe um detalhe, pelo fato de Deus não dar, Ana clamava. Enquanto Ana não tinha, Ana orava ao Senhor. O que significa isso? Tem pessoas, se Deus der para ele agora, ele para de orar. Para pensar, filho. Enquanto você não recebia essa porta de emprego, você orava, você buscava. Mas quando Deus te deu, você parou. Tem pessoas, filho, se Deus der para ele agora, ele para de orar. Pode perceber, irmão. Enquanto Ana não tinha filho, ela buscava no Senhor. Ela orava, ela chorava, ficava angustiada diante de Deus, porque não tinha. Mas depois que Deus deu, parou de orar. Parou de buscar. Talvez você era como Ana. Enquanto você não tinha sua porta de emprego, você orava, você buscava, mas depois que Deus te deu, você parou. Agora, uma coisa que eu achei interessante, irmão. A Bíblia fala que a Penina, ela tinha filhos. Só que já parou para pensar que a palavra do Senhor diz que... Olha que interessante, irmão. Presta atenção. A Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos. Só que já parou para pensar que a Bíblia não relata o nome dos filhos de Penina? A Bíblia não diz, a gente não sabe o nome do filho de Penina. Agora, interessante, por que a Bíblia não fala o nome dos filhos de Penina, mas fala o nome do filho de Ana, que é Samuel? Sabe por quê? Porque percebe que quando Ana pediu um filho para o Senhor, a Bíblia fala que ela fez um voto ao Senhor. Ela fez o que? Um propósito com Deus. Ela falou ao Senhor: se ouvir a oração da tua serva e me deres um filho, eu dedicarei o menino ao Senhor e jamais se passará navalha na cabeça do menino. Olha que tremendo. Percebe que Ana, ela está pedindo um filho com propósito. Ela falou: se o Senhor me der, eu vou colocar o menino para ti de volta. Eu vou devolver para ti, Senhor. Se o Senhor me der esse menino, eu vou dedicar ele ao Senhor. Percebe que Ana está pedindo para Deus com propósito. Agora a Penina não. Penina tem filho, mas nenhum delas, nenhum do filho de Penina era propósito. Agora Ana não, Ana tinha propósito com Deus. Por isso que a Bíblia fala o nome de Samuel. Agora os nomes do filho de Penina a gente não sabe, porque não tem propósito. Filho, para pensar na coisa. A Bíblia fala que Penina tinha filhos, ela tinha mais de um. Só que o que adianta ter quantidade e não ter propósito? Agora Ana teve o primeiro filho, Samuel, e fez propósito com Deus. E a Bíblia mencionou o nome de Samuel. O de Penina não foi mencionado porque não tinha propósito. O de Ana foi mencionado porque tinha propósito. Pode perceber que a Bíblia fala que Samuel foi um profeta do Senhor. Foi um homem levantado como juiz, sacerdote pelo povo. Olha que tremendo. Agora o filho de Penina nem sequer fala o nome deles. Por quê? Porque não é propósito. Só Samuel foi gerado através de propósito. Olha que tremendo, irmão. Olha que negócio forte. Só que uma coisa que eu achei interessante.
que você vai ver que a palavra do Senhor afirma que Penina, ela sempre provocava Ana, porque ela não tinha filho. Você vai ver que a Bíblia fala, olha que tremendo, irmão, que cada vez que Penina perturbava Ana, você vai ver que Ana, ela orou ao Senhor. Só que a Bíblia fala que no momento que Ana estava orando, a Bíblia diz que ele estava observando ela mexer os lábios. Olha que tremendo, a Bíblia fala que Eli estava observando enquanto Ana orava. Aí ele pensou que Ana estava bêbada, e ele falou assim, mulher, para de beber, até quando eu ficar no vinho. Aí Ana falou assim, não pensa que eu sou uma mulher sem caráter. Eu não estou bêbada, eu estou aqui derramando minha angústia diante do Senhor. Perceba um detalhe, Eli estava observando Ana, que a Bíblia diz que estava observando, e ele viu que o lábio dela se movia, mas não saía voz. Então perceba um detalhe, tinha gente observando Ana. A Bíblia diz que quando Davi estava dançando diante da arca, a palavra do Senhor afirma que Mical também estava observando Davi. A Bíblia diz em Gênesis que Isaac estava fazendo carinho em Rebeca e o rei Abimeleque estava observando Isaac por uma janela. Então perceba um detalhe, tem pessoas te observando. A Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Não, vou repetir isso aqui, irmão, olha que tremendo, olha que forte. A Bíblia diz que Eli estava observando Ana. A Bíblia diz que Mical estava observando Davi diante da janela. A Bíblia diz que Isaac estava sendo observado por Abimeleque de uma janela. Percebe-se um detalhe, você como homem de Deus, tem gente observando. Tem gente de olho em você, porque a Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Eita glória! Você está entendendo, irmão? Só que uma coisa que eu achei tremendo, que a palavra do Senhor vai dizer, que você vai ver que quando Ana faz um propósito com Deus, falando que não passaria navalha na cabeça do menino, por que Ana falou assim, Senhor, não vou passar navalha na cabeça do menino se o Senhor me der um filho? Porque, irmão, naquela época, quando não se cortava o cabelo de uma criança, ele era consagrado a Nazireu. Você lembra quando Sansão ia vir ao mundo? Você vai ver que o anjo do Senhor falou para Manoá, para o pai de Sansão, ó, o menino não beberá bebida forte, não passará navalha na sua cabeça, ele será consagrado ao Senhor. Então percebe que naquela época, quando não se cortava o cabelo de uma criança, ele era consagrado, era Nazireu. E o que era ser Nazireu? Ser Nazireu é você ser totalmente consagrado somente a Deus, ter prazer somente no Senhor, nas coisas do Senhor. Aí você vai ver que Samuel, ele também foi um nazireu. Só que uma coisa que eu achei interessante, que você vai ver que quando Ana, ela recebe Samuel, Deus deu Samuel, você vai ver que Ana colocou o menino para quem? Para Deus. A Bíblia fala que Samuel foi dedicado ao Senhor para toda a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, coloca uma criança no caminho que se deve andar, não se desvie dele até quando ele for velho. Então percebe que Ana está cumprindo o que Salomão escreveu. Colocar uma criança no caminho que se deve andar, nos caminhos do Senhor. E não se desviar dele até quando ele for velho. Por quê? Porque, filho, quando você colocar uma pessoa no caminho do Senhor, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ela vai dirigir essa criança no caminho certo. Desde pequeno ele vai saber o que é certo e o que é errado. Por mais que desde pequeno você ensinou, ele vai tomar a decisão dele. Só que ele vai saber diferenciar o certo do errado. Você está entendendo? Só que uma coisa que eu achei interessante, você vai ver que Ana dedicou Samuel para quem? Para Deus. E quem foi Samuel? Profeta do Senhor. Agora olha os filhos de Penina. Nem sequer a gente sabe o nome. O que adianta, filho? Penina tinha um monte de filho, mas não tinha propósito. O que adianta ter um monte de gente, mas não ter propósito? O que adianta a igreja estar lotada, mas não ter propósito? Deus, ele é movido através de propósito, filho. Aí você vai ver que a Bíblia fala que Samuel, ele crescia e se fortalecia no Senhor. Olha que tremendo, irmão. Olha que forte isso. Você está entendendo? Coloque o seu caminho. Coloque sua criança nos caminhos do Senhor. Ensina seu filho nos caminhos do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Não é dizer o mundo ensina, não. Você é pai que tem que ensinar seu filho a você. Se até Deus ensina a gente, porque a gente vai falar que o mundo ensina. O mundo não ensina, irmão. Muito pelo contrário. Quem ensina é isso aqui, a palavra. Fica com essa palavra em nome de Jesus.